Professora da Universidade do Cavalo, Cláudia Lechonsky, traz agora um assunto muito interessante para o público que acompanha o Horse Brasil. Trata-se do estresse nos equinos. Acompanhe a reportagem que fala sobre a identificação desses sintomas através da linguagem corporal dos cavalos. Você sabia que os equinos podem sofrer com o estresse do dia a dia? Para evitar o desequilíbrio emocional dos cavalos, é preciso ter alguns cuidados com a rotina deles. A médica veterinária e professora da Universidade do Cavalo, Cláudia Lechonsky, explica que todos os fatores que tiram os equinos do habitat natural deles podem causar o estresse. Todos os fatores de vida dos cavalos são capazes de causar estados emocionais negativos ou positivos. Então, em vez de pensar em físico ou emocional, ou em vez de pensar nesses vários compartimentos de manejo e cuidados com o cavalo, tal como cuidados veterinários, cuidados nutricionais, possível estresse ambiental, a gente está repensando tudo isso para pensar em estados mentais positivos ou negativos. E aí a gente consegue entender a correlação entre os aspectos físicos e os aspectos mentais ou emocionais. O cavalo é um ser acostumado a viver em bando. Ele precisa do contato com outros de sua espécie. Quando o animal fica isolado ou em um grupo muito grande, ele pode alterar o comportamento. Outra situação que pode deixar o cavalo estressado é o desequilíbrio nutricional. Uma alimentação inadequada, um animal que não está recebendo os alimentos que precisa, ele vai, por exemplo, sentir fome. Essa fome é uma causa física. Mas essa causa física causa um estresse emocional, causa um estado emocional negativo. É que nem a gente. Eu estou mal-humorado, por quê? Porque você está com fome. Ué, mas fome é físico? Sim, mas todo físico interfere no mental. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, causas de estresse nos cavalos. Tudo que desequilibra a condição ideal de vida deles, especialmente quando eles não tiverem sido preparados para tal. Então, pode ser treinamento, pode ser instalações inadequadas, cavalos que ficam muito tempo encocheirados, cavalos que ficam em espaço muito pequeno, cavalos que ficam sem companhia, privados da companhia de outros cavalos, ou que ao contrário, ficam em sofrimento porque há uma quantidade excessiva de animais naquele piquete, naquela pastagem onde eles se encontram. Dores de falta de manutenção dentária, dores de claudicação, de manqueira, uma sela que serve errado, uma ferradura mal ajustada, tudo isso são fatores físicos, fatores ambientais, fatores de manejo ou fatores veterinários, causando um estado mental negativo e, portanto, sofrimento emocional. Para evitar que o seu animal fique estressado, é preciso aprender a identificar esses sintomas. É fundamental entender os sinais e buscar fazer uma linguagem corporal dos equinos. Olhar um pouco a fisionomia de cavalo, porque as pessoas não têm muita prática de observar a fisionomia de cavalo, porque eles têm pouca musculatura facial. Se você pensar na gente, a gente tem todo um repertório de linguagem facial, de caretas, né, derivado da nossa musculatura facial, que eles têm muito pouco, eles têm quase só pele e osso. Então algumas pessoas acham difícil interpretar o estado emocional do cavalo pela sua expressão facial. Então eu trouxe o meu amigo Wolverine aqui hoje, que ele tem um repertório bem variado de expressões faciais, para ver se a gente consegue provocar ele um pouco. Ele nesse momento ele está todo relaxado, no sentido de descontraído. Observa aqui em volta do olho dele, observa essa linha da narina aqui, observa as orelhas as pessoas estão mais acostumadas, mas elas estão às vezes para trás, olha, ele está com uma expressão bem descontraída, a musculatura facial dele está toda solta. Agora eu vou sacanear ele, eu vou irritar ele um pouquinho e gostaria que vocês focassem bem na expressão facial dele e ver se vocês conseguem enxergar a mudança. Olha a narina. Vamos ver de novo? Olha como na hora ele arregaça a narina, ó. Ele tem uma pequena contração de musculatura facial. Aqui e aqui, lógico, essa coisa de morder, de mostrar os dentes e já se mostrar irritado. Os cavalos são diferentes entre si e é preciso respeitar as características individuais. A condição do animal também deve ser respeitada. Por exemplo, se ele está em um momento de treinamento ou de descanso. Seguindo essas dicas e garantindo uma rotina agradável com qualidade de vida, é só caprichar no treinamento do cavalo atleta e torcer nas pistas.